Capítulo 6, o Cristo Consolador, o subtema, o jugo leve. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida. As aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar a sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós, todo que estáis fatigado, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois quem impõe como um dever o amor e a caridade. Então, com esta leitura, a gente vai agradecer a todos vocês, a presença de vocês, a presença da nossa irmã Isabel, mais uma vez na sala Francisco Cândido Xavier, onde vai falar para nós hoje uma reflexão dela sobre a parábola de festim de núpcias. Então vamos envolver os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, solicitar a presença dos anjos guardiões de cada um presente, enviar os nossos pensamentos de amorosidade para a nossa irmã Isabel nesta noite, e pedindo permissão a Deus Todo-Poderoso e aos amigos espirituais, para que nesta noite a nossa irmã Isabel possa fazer essa reflexão com a simplicidade que é o Evangelho, sem ser simplista, mas com a compreensão para que todos nós possamos, nesta noite, sair com mais um conteúdo em nossas vidas. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome da equipe espiritual, abrimos o trabalho nesta noite de hoje. Que a Tua paz, a Tua misericórdia esteja sempre conosco. Assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs, a Sala Francisco Cândido Xavier agradece a todos vocês por abrilhantarem, mais uma vez, com as vossas presenças, e que a gente possa estar atento, ouvindo, vendo a exposição que será proferida nesta noite, mas com o ouvido da alma, do espírito, para que a gente possa realmente escutar a mensagem de hoje. Então, todos, nesta noite, sejam agraciados com esse tema, parábola do festim de núpcias. Isabel, fique à vontade, a palavra agora está com a Vossa Excelência. Obrigada a todos, obrigada pela presença dos amigos aqui. Obrigada pelo convite, mais uma vez, para poder fazer junto com vocês a reflexão sobre uma das parábolas do Evangelho de Jesus. Eu, particularmente, gosto muito das parábolas, porque elas contêm aquele mistério e aquelas coisinhas minuciosas de extrema grandeza que vão servir para as nossas reflexões mais profundas. Os elementos utilizados em cada parábola têm um objetivo. E eu gosto sempre de começar lembrando o que é uma parábola. E a gente pesquisa, vai buscar explicações para a gente compreender
por que Jesus falava através de parábolas? Que as parábolas são recursos pedagógicos para facilitar o entendimento da lição que está permeando aquela historinha. Então, Jesus utilizava parábolas para que o povo entendesse a história e, com a história, o que vinha juntamente às grandes lições. Então, são histórias simples, de fácil compreensão e que estão disponíveis para todos nós até hoje, com esse objetivo. A gente pensa em Jesus naquele momento, com aquele povo que éramos todos nós, naquela época, ainda muito difícil de compreender o que Jesus queria dizer, e a gente também se vê naquele meio, escutando aquelas histórias e tentando entender a lição maior. Jesus estava dentro de uma sociedade do Oriente, que tinha suas próprias tradições, como nós temos as nossas, e ele precisava se fazer entender. Então, ele utilizava de histórias simples, usando elementos da época, do cotidiano daquelas pessoas, mas para mostrar a lei divina, que transcende, inclusive, o tempo, o espaço, porque a lei de Deus ela é imutável, ela não muda. A lei de Deus é eterna. Então, ele vai falar sobre essa lei divina para todos nós, espíritos imortais que somos. E as parábolas são tão atuais que até hoje a gente investiga, busca o entendimento. Então, toda a essência espiritual da lição de cada parábola não está na interpretação literal do texto. Então, a gente lê o texto e depois vai buscar entender, item por item, o que significava cada elemento, cada situação, dentro daquele contexto e o que ele queria dizer. Então, o objetivo da parábola é ser semente para todos nós, como uma lição, através desse avanço do espírito imortal que somos, desse avanço consciente, para que nós possamos ser melhores a cada dia. O objetivo é pedagógico, é para educar o espírito imortal. Essa parábola está dentro do Evangelho de São Mateus, do de Marcos e Lucas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, onde tem um título, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aí tem lá, Parábola do Festim de Bodas. A construção desse capítulo é muito rica, porque vai fazer uma reflexão profunda do que é necessário se fazer para avançar e ser escolhido. Porque ele vai construindo todo o texto para que a gente consiga compreender a essência. Então, a história é assim. Parábola do Festim de Bodas. Eu vou falar a parábola toda, como está escrito no Evangelho, e depois nós vamos refletir cada parte da parábola. Começa assim, falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos, com a ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram. Depois de lhes haverem feito muitos ultrajes, sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos,
exterminou todos os assassinos e lhes queimou a cidade. Então lhe disse aos seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas, chamai para as bodas todos os que encontrares. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, os bons, os maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não se vestia a túnica nupcial, ele lhe disse: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas pouco escolhidos. E nós ficamos imaginando a cena. Era uma festa de casamento. E a gente começa se perguntando, por que Jesus compara o reino de Deus a uma festa de casamento? E a gente tem uma resposta para refletir. Nas Escrituras, na Bíblia, de modo geral, essa relação entre Deus e povo é utilizado muito com a figura do casamento. No Antigo Testamento, Deus é representado como o marido e o povo de Israel, aquele povo prometido, que vai ser preparado para receber o Messias como uma mulher. Então, a gente começa a ver essa figura alegórica desde o Velho Testamento. E no Novo Testamento, Cristo, o Cristo de Deus, Jesus, ele aparece também numa figura como um noivo. E a igreja que ele inaugura, todo o apostolado que ele inicia como a noiva. Então, o casamento é essa junção. Por isso que essa simbologia do casamento, para se explicar a imersão à lei divina. Então, imaginemos essa imersão, essa entrega à comunhão com Deus, como um verdadeiro casamento, que é a junção. Então, vai se tornar um só. O espírito imortal, em busca da compreensão e da imersão nessa lei divina. Então, o casamento também é utilizado em outras parábolas. Vocês devem já ter visto aquela parábola das 10 virgens. E também a gente lembra aqui que o primeiro milagre de Jesus foi em uma festa de casamento. Então, o casamento sempre é trazido para essa reflexão, porque nos dá a ideia de comunhão eterna, de uma festa verdadeira, de uma junção. Então, o próprio João Batista, que é o último dos profetas, é aquele que vem anunciar a chegada de Jesus, o primo de Jesus, o filho de Isabel, prima de Maria. João é o último profeta, é aquele que já veio mesmo preparar o caminho e dizer, olha, Jesus já está por aqui. Ele se refere a ele mesmo como o amigo do noivo. E é bem interessante isso, está lá no Evangelho de São João. Então, ele usa esse nome para descrever a relação que ele tem com Jesus. Ele compara Jesus como um noivo e a si mesmo como alguém que vai se alegrar e vai se regozijar com a presença do noivo. Então, é bem interessante essa alegoria, essa imagem que a gente faz, o noivo, a noiva, o casamento. E quando a gente vai entender a parábola, nós vamos ter que imaginar o significado também dos personagens. Quem seria o rei? O rei está aí simbolizando o próprio Deus. A festa simboliza essa comunhão, essa alegria, que seria a própria lei sendo entendida, sendo compreendida, ou melhor, o próprio reino. Então, o rei, o próprio Deus, a festa, o reino,
que é a alegria, a felicidade plena, aquilo que nós queremos, como espírito imortal que somos, atingir a compreensão da lei de Deus, sermos imersos nessa compreensão e que estejamos em comunhão com a lei de Deus. Os servos, aqueles que vão procurar os convidados, dentro dessa linguagem alegórica, aqueles primeiro que foram tocados para fazer esse trabalho de profetizar, seriam aqueles profetas do Antigo Testamento, que vão ser enviados para divulgar as verdades espirituais, mas eles não foram devidamente compreendidos, eles também foram ignorados, por conta da nossa, quando eu digo nossa, eu digo da humanidade, do nosso nivelamento ainda de ignorância, que estava elevado, nossa ignorância, nossa falta de entendimento. Então, nessa caminhada do espírito imortal, nós viemos aprendendo a partir de várias existências. E a ignorância, ela vai se transformando em conhecimento, em aprendizado, com a nossa experiência. Então, fomos chamados, eles vai para chamar aqueles para a festa do reino, que é a festa do rei, a festa do casamento, quer dizer, Deus convida todos. Mas esses convidados não aceitaram o convite. Então, nós não aceitamos esse convite, primeiramente. Por quê? Porque não sabíamos, porque não queríamos, porque não compreendíamos do jeito que já podemos começar a compreender. Alguns foram cuidar dos seus negócios, são as pessoas e somos nós. Não coloquemos nunca a terceira pessoa, mas estejamos também sempre incluídos. Somos nós, quando não estamos prestando atenção às sinalizações das riquezas espirituais, quando estamos envolvidos apenas nas questões materiais. Porque o espírito imortal, imerso na reencarnação, como nós estamos agora, vivendo uma vida material, nós somos atribulados pelas questões da matéria, somos envolvidos por preocupações, por problemas, por situações difíceis, por desafios diários, por nossas próprias provas, por nossas expiações, que precisamos dar conta. Então, muitas vezes, deixamos para depois as coisas espirituais, deixamos para outro momento. Enquanto poderíamos estar trabalhando tanto o lado material quanto o lado espiritual ao mesmo tempo, desde sempre, mas nós não tínhamos esse conhecimento por nossa própria ignorância. Então, olha aí, os convidados que não atendem o convite, quem aqui não queria ser convidado para uma festa? Quem de nós não gostaria de receber um convite de um rei? Eu fico imaginando, ele coloca um rei, o luxo da festa. Como não seria esse banquete que estaria sendo servido? Como não seria linda essa festa e prazerosa? Será que alguém aqui diria não a um convite desse? A uma festa material. Mas aí a gente fica pensando, por que aqueles que foram convidados tinham que cuidar dos próprios negócios, iam cuidar de suas questões familiares e não atenderam aquele convite do rei? Será que nós também não fazemos a mesma coisa? As reflexões começam, então, a permear o entendimento da parábola. Então, quando a gente começa a ampliar a compreensão desse chamamento, nós vamos dividir tudo isso em duas partes, os chamados e os escolhidos, porque sempre foi assim. Todos são chamados, poucos são os escolhidos, mas não porque Deus prefere uns aos outros, não porque há aqueles que são melhores do que outros, mas porque nós nos escolhemos ou não nos escolhemos para participar do banquete de Deus. Então, os chamados são todos nós e todos aqueles que vão receber esse convite
porque nós recebemos esse convite diariamente. Muitas vezes a gente nem percebe. Para a aquisição do conhecimento, para que a gente seja melhor do que ontem. Então, esse convite da reforma interior, esse convite para amar ao próximo como a si mesmo, esse convite para o perdão das ofensas, esse convite para a benevolência, para estender a mão tantas e quantas vezes forem necessárias, esse convite ao trabalho verdadeiro, não somente ao trabalho espiritual ou material, mas também ao espiritual, que pode ser atrelado ao nosso trabalho material, aquele que nos devolve o que a gente precisa para manter com dignidade nossa sustentação na matéria, nossa dignidade do morar, do alimento, da moradia, da saúde. Mas a gente pode aproveitar a oportunidade do trabalho material também para a gente desenvolver nossas aptidões para o trabalho espiritual no ambiente também onde nós desenvolvemos as tarefas da matéria. Então, quantos de nós recebemos esses chamados e nós não atendemos? Fazendo uma análise de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, menciona ali que aqueles primeiros que foram chamados foram os judeus. O primeiro povo de toda a história da humanidade que foi monoteísta. E a gente sabe disso. Porque antes de Moisés, a humanidade era politeísta. Tanto que com Moisés se inicia uma outra fase. A importância de Moisés para a nossa história é que ele coloca para a gente o Deus único. A partir dali, começamos uma outra compreensão do Deus. Logicamente que depois, com a chegada de Jesus, o entendimento se amplia. Jesus já traz uma outra conotação de Deus, uma outra experiência de Deus, já coloca Deus como um pai amoroso, misericordioso, aquele que abraça o filho, aquele que perdoa, aquele que está à disposição do que se precisa erguer. Moisés ainda precisa trazer um Deus que vai castigar, que vai punir, porque a humanidade ainda estava naquele nível da necessidade da punição para prosseguir. Mas a partir de Moisés, a humanidade começa a compreender que Deus é um só. E isso é muito importante para a história nossa enquanto espírito, porque antes estava tudo muito confuso. A nossa relação era de politeísmo com os deuses, com tudo que nós não entendíamos. Nós nos curvávamos diante das forças da natureza, diante dos mistérios da vida, achando que tudo era Deus. Depois, com Moisés, não. Então, o primeiro povo, que foi os primeiros convidados para esse banquete, foram os judeus. E que, mesmo assim, depois de muitos anos, eles não compreendem que Jesus era o Messias prometido. Eles não compreenderam, eles não conseguiram acompanhar. Então, eles foram os primeiros chamados, foram os primeiros a serem convidados por Deus. Foram através de Moisés que foi transmitido esse ensinamento de Deus único. E depois, outros povos vieram também para construir a nossa trajetória de compreensão de Jesus, de Deus. Outros povos foram convidados, alguns estavam com a vestimenta apropriada e outros não, e alguns não quiseram assimilar esses valores espirituais. São aqueles que fizeram o quê? Viraram as costas, porque não estavam ainda apropriados, mas não estavam ainda dispostos a investirem nesses valores espirituais. Então, aí, em nome do orgulho, da vaidade, da corrupção e o próprio fanatismo distorce esses valores espirituais e a humanidade constrói outros valores. E os escolhidos
Eles são escolhidos através do livre-arbítrio. Eles vão acolher e vão aceitar o conhecimento a partir do momento que começam a se disponibilizar, a pautar a própria existência sob os princípios do Evangelho orientado por Jesus. Porque tudo que está no Evangelho, todas as lições do Evangelho são válidas até hoje, para todos os nossos desafios, ainda do século XXI. Então, estamos num mundo agora envolvido com aspectos ainda de violência. Ainda percebemos que não há um amor fraternal genuíno entre nós. Fazemos um esforço menor ou maior. Ainda temos as nossas dificuldades, principalmente de perdoar. Ainda temos muita dificuldade de nos colocar no lugar do outro. Mas Jesus prega o amor a todos indistintamente. E ainda estamos surdos, ainda estamos cegos, ainda não conseguimos nos despir de todas as nossas mazelas, de todas as nossas imperfeições morais, para termos a dignidade de ser escolhido, porque já fomos chamados, toda a humanidade já foi chamada. Basta agora que a gente seja escolhido. Não, a festa do casamento está estabelecida para todos, indistintamente. O convite já foi feito para todos nós, indistintamente. Houve os anúncios, já soubemos das notícias, basta agora que a gente tenha a disposição e a coragem para participar do banquete. Então, os convidados especiais recusaram o convite. Eles tinham toda a vestimenta, eles tinham o convite, mas eles não quiseram ir. Por quê? Por que será que nós, lá atrás, não quisemos participar deste banquete? Por causa ainda da nossa condição que não estava apropriada. O rei vem e destrói a cidade, como diz a parábola, mas mantém a festa. Ele destrói a cidade, mas ele mantém a festa. A festa não está acabada. O convite, então, vai ser estendido para outras pessoas. Então, mesmo assim, depois que manda buscar qualquer pessoa pelo caminho, ainda tem um que não está com o traje adequado, mas ele está lá sentado. Então, não basta comparecer ao banquete, esperando receber as beneficências e as bênçãos divinas sem esforço, porque precisamos trabalhar. Essa parábola é bem interessante, porque a gente pode até achar que foi injusto, já que o rei mandou convidar todo mundo, e ele não diz nada que tinha que estar com esta ou com aquela vestimenta. Mas só que para cada local nós temos que estar adequadamente preparados para adentrar. Temos que ter a permissão, temos que ter a dignidade do convite. Para aquele tipo de banquete, a gente imagina o banquete de Deus. Precisamos estar à altura. Mas se sentar-se à mesa sem essa preparação, serei também excluída? Serei também colocada para fora? Serei expulsa do banquete? Por quê? Alguém pode estar se imaginando, mas Deus não sabe das nossas dificuldades. Ele não entende que somos desse jeito e que estamos nessa trajetória evolutiva com esforço e com muitas dificuldades ainda. Será que Deus não nos compreende? Claro que sim. Mas Deus também sabe que nós precisamos trabalhar, precisamos nos lapidar, porque nós viemos de trás, nós não fomos criados espíritos. Nós viemos de uma trajetória desde o princípio espiritual, porque o que Deus é o princípio. E a partir de nossa trajetória em vários reinos e da nossa experiência e do livre-arbítrio que nos dá a condição de escolher o nosso caminho e de termos a nossa experiência, para que possamos avançar com dignidade, nós vamos construir um caminho
de qualquer jeito. Nós vamos construir uma veste digna, onde ela não será facilmente descartada, porque é uma trajetória evolutiva, de caminhada, de esforço. E cada vez que a gente se afasta da lei divina, a gente precisa reparar sobre esse afastamento. Não por castigo, mas por compreensão, por entendimento, porque a grande trajetória, o grande ensinamento é o que Jesus traz, é a lei de amor. A gente precisa aprender a amar indiscutivelmente, amar a todos indistintamente, não somente aqueles com quem nós temos simpatia, porque há muitos que nós não temos simpatia. Enquanto a gente não tiver esse amor pleno para todos indistintamente, nós não teremos condições ainda de participar dessa festa de casamento. Enquanto isso, a gente precisa preparar a veste nupcial. A gente precisa estar construindo, costurando, vestindo, aprimorando essa veste. E aí nós temos a bênção da reencarnação. A cada reencarnação, a gente tem a oportunidade de avançar. É evidente que alguns devem estar pensando, mas a gente passa um tempo aqui encarnado e só começamos a tomar pé essa consciência toda quando a gente já está com uma idade mais madura. Passamos tanto tempo, desperdiçamos tanto tempo, postergamos tantas coisas, deixamos de fazer outras, perdemos tanto tempo com coisinhas que não deveríamos ter perdido, mas ainda precisamos valorizar o que já conseguimos fazer. Então, não adianta comparecer ao banquete esperando receber todas essas bênçãos sem o nosso esforço. É preciso purificar o coração, deixando de lado aquelas inclinações ainda inferiores, nos esforçando para a nossa mudança dos nossos valores morais, para que a gente se sintonize com todos os princípios ensinados por Jesus. Porque ele também diz, entrai pela porta estreita. Ele não manda a gente caminhar pela porta larga, porque a porta larga é fácil, não tem trabalho nenhum, é tudo muito tranquilo, a gente não vai fazer esforço nenhum. E essa porta estreita, que é a recomendada, é aquela que vai me testar, onde eu preciso ser testada. É aquela que vai me colocar em situações que me desafiam para que eu seja melhor, para que eu me supere. Eu não tenho que superar ninguém. Eu não tenho que ser melhor do que ninguém. Eu tenho que ser melhor do que eu mesma. A todo dia, a toda hora. Eu tenho que me superar. Eu tenho que ser melhor hoje do que fui ontem. Eu tenho que aprender. Porque esse valor é um valor espiritual. É um ganho, é um aprendizado individual. É intransferível. A gente pode até formar uma rede, todo mundo ajudar todo mundo, a gente pode formar um grupo, e para isso que nós vivemos em sociedade, para que um possa ajudar o outro. Mas o aprendizado, o lucro, o ganho é individual. Ninguém vive a vida de ninguém, por mais que a gente esteja perto um do outro, por mais que a gente queira ajudar, estender a mão, a gente não pode fazer o caminho do outro. Então, quando a recomendação é entrar pela porta estreita, porque cada um de nós que está aqui presente agora tem uma porta estreita que deve vencer. Porque todos nós somos endividados com a lei dessa reencarnação, de reencarnações anteriores, e precisamos aprender, precisamos ajustar, precisamos fazer valer a oportunidade da reencarnação.
aí a gente pode até dizer, a porta da salvação é estreita. Que salvação é essa? A salvação de mim mesma, daquela pessoa que fui no passado dessa existência e no passado de outras reencarnações. Porque hoje aqui, como a gente se apresenta, é na nossa melhor versão, é o resultado. Nós hoje nos apresentamos como resultado de milhares de reencarnações, que a gente não sabe quantas. Estamos na nossa melhor versão e precisamos ainda aprimorar muito isso, para que a gente tenha dignidade de sentar no banquete da festa de casamento. Por isso que temos desafios, por isso que ainda sentimos dores, por isso que a vida não é fácil. E os desafios são diários, cada um tem os seus. A dor é inevitável, por causa da nossa condição ainda espiritual. Mas já vem aí, o sofrer, ele pode ser atenuado, quando a gente também já entende essa questão das idas e vindas e conseguimos fazer também um processo com resignação. Então, vencer as más tendências, já que a porta da perdição ela é larga. E quantas vezes entramos por essa porta porque o caminho é mais fácil. E aí a gente vai aumentando e alimentando as nossas paixões, os nossos vícios, os nossos maus comportamentos, pensamentos também inadequados. E então, apenas falar, aceitar Jesus, falar da boca para fora não é suficiente. É necessário viver. E nós estamos, sim, sendo convidados todos os dias para essa vivência verdadeira. Porque os atos externos, eles podem até refletir um pouco do nosso interior, mas não são suficientes, porque Deus sabe tudo. E Ele sabe o que se passa dentro do coração de cada um de nós. A gente precisa realmente investir para combater o orgulho, o egoísmo, a vaidade, para que a gente possa investir mais na caridade. Daí a necessidade desse exercício diário da indulgência, da caridade, com todos aqueles que estão na nossa convivência. Aí o Espiritismo vem para ajudar cada um de nós a entender essas lições que Jesus traz para esse povo, naquela época, que não entendia direito o que Jesus queria dizer. E os judeus, que também não aceitaram Jesus como o Messias que estava sendo esperado, que até hoje ainda esperam a chegada do Messias. Imagine quantos de nós, humanidade encarnada, estamos em níveis diferentes ainda de entendimento do próprio Jesus. Quanta responsabilidade quando já conseguimos avançar um pouquinho, quando já conseguimos nos modificar um pouquinho. Em compensação, há também os que estão aproveitando as oportunidades, e nós podemos dizer que as oportunidades estabelecidas devem ser aproveitadas, e nós estamos aproveitando ela. Estamos colocando em prática o que estudamos, o que lemos, o que escutamos? Estamos somente lendo o Evangelho ou estamos tentando colocar ele em prática? Reconhece-se o cristão por suas obras. Também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nós precisamos não somente falar, mas também fazer. A prática, ela é essencial, já que estamos sendo chamados a todo momento e em maneiras que a gente nem imagina, através de todo o dia e em todos os ambientes que frequentamos. Utilizemos o nosso livre-arbítrio com mais sabedoria para que a gente possa direcionar os valores cristãos, esses colocados por Jesus, a fim de que possamos ser escolhidos para a festa do casamento.
Porque quando a gente vai para um determinado ambiente, a gente escolhe sempre uma vestimenta adequada. Ninguém vai a uma festa de casamento com uma roupa que vai à praia. Evidentemente que os costumes de local para local, de época para época, vão mudando. Mas a gente entende como a gente deve se trajar quando vai a um templo religioso, quando vai viajar, quando vai a uma praia, quando estamos no verão, quando estamos no inverno. A mesma coisa. Como será a nossa veste para essa festa estabelecida desde sempre pelo Criador? Ser retirado do banquete, ser excluído do banquete divino, como aquele que foi retirado para fora e colocado ali, é justamente está de acordo com a justiça divina. Faz parte do processo de aprendizagem, porque Deus é justo. Ele não trata com 2 pesos e 2 medidas. Nós é que fazemos, às vezes, assim. Queremos atenuar de acordo com os nossos sentimentos. Mas Deus é justiça. Então, ele não pode permitir, vamos falar assim, que tenhamos tratamentos desiguais. Então, a lei ela é para todos da mesma maneira. Então, esse ser retirado, ser excluído, é uma seleção justa dentro desse processo reencarnatório, porque as oportunidades reencarnatórias, elas estão estabelecidas para todos nós, mas é que nós ainda não percebemos todas e postergamos. Muitas vezes até conscientemente dizemos assim, espírita gosta de dizer, eu vou deixar isso para a próxima reencarnação. Então, que a gente não faça isso. Ao contrário, que a gente aproveite. Eu vou deixar isso para fazer amanhã. Ou vou começar a fazer isso agora, já que é para o meu benefício, para o benefício daqueles que estão comigo. Porque nós somos selecionados por méritos espirituais. Nós é que selecionamos toda a nossa vida com os nossos méritos materiais. A gente vai fazer seleção por título, por posse, por dinheiro. E aí a gente vai esquecendo dos outros méritos, aqueles que verdadeiramente contam, que é o mérito espiritual. É aquele que vai dar ao espírito imortal o direito de adentrar esse banquete verdadeiro. Então, o rei vai retirar aquele que não está vestido adequadamente para que ele possa aprender. E assim é feito com todos nós. A gente precisa aprender, por isso que nós estamos aqui agora. Porque se a gente já tivesse aprendido, a gente não estava num planeta como esse. Se a gente já estivesse, se a gente já tivesse aprendido, nós estaríamos em um mundo melhor, num mundo feliz. Não estaríamos experimentando dores e sofrimento. Então, nós fomos retirados do banquete para que a gente aprendesse a construir essa veste digna, essa aliança com Deus. Olha o casamento que eu falei, aliança. Essa palavra aliança também, ela é muito utilizada no Velho Testamento. Aliança entre Deus e a humanidade. Deus e os primeiros profetas, Abraão, Isaac, Jacó, faz aliança do povo, o povo eleito. Essas palavras remetem à comunhão, à aliança. Aliança lembra logo casamento. E Jesus, para que a gente possa compreender, utiliza todas essas figuras para que a lição fique mais fácil. Então, o convite está feito para todos nós. Todas as oportunidades já foram estabelecidas. Algumas nós ainda não percebemos, outras nós não queremos perceber, outras já conseguimos perceber e já estamos investindo na construção dessa veste. Cabe a cada um aqui fazer a sua parte. Muito obrigada. Nós que lhe agradecemos, Isabel, por essa reflexão nessa noite. E realmente, né?
os ensinamentos de Jesus, dentro do seu aspecto pedagógico, através de historinhas para aquele povo, né, que não tinha uma condição de conhecimento transcendental. Jesus tinha que contar história ao nível da capacidade de cada um, né? O povo eram pescadores, agricultores, e aí eles assimilavam as histórias que Jesus... E essa é muito interessante. Eu particularmente, quando li esse capítulo, eu achava uma injustiça, né, na minha ignorância. Eu disse, mas como é que... Eu olhando pelo lado de Deus, né? A indiferença para... Não o rei é a simbologia do homem terreno. Mas como é que a pessoa é botada para fora, assim, e a gente achava aquilo, eu particularmente, achava aquilo muito duro, muito forte. Mas depois, eu estava ouvindo uma pessoa e me alertou, presta atenção, o que é que essa veste nupcial, o que é que ela quer nos dizer? Não olhando ela separado da letra, mas olhando no contexto histórico. E você vai verificar que esse vestir-se não é uma roupa apropriada, mas é aquela pessoa que quer passar como uma pessoa evoluída quando ela, como é que diz, quando ela não é, quer ser uma coisa que ela não é. Então, por isso que ela é desmascarada, porque ela não tem a veste, é a pureza. Você quer mostrar ser bom e você não é bom. Então, a máscara cai no momento propício. E a gente Aí não a gente engana vai, Deus, é. A gente não engana né, Deus, é. não engana. Aí a gente fica sendo desmascarado em querendo fazer uma coisa que a gente não tem capacidade de fazer e querendo ser o que a gente ainda não é. Então, aí eu disse, realmente, que a gente sempre olha pelo lado material, de achar que é uma coisa incoerente, mas quando encontra alguém que clareia a nossa mente, como o Evangelho é isso. O Evangelho parece ser fácil, mas não é tão fácil como a gente imagina, porque ela é cheia de simbologia, né? Cheio de Então, simbologia. essa simbologia, só estudando, como o próprio Paulo fez 3 anos estudando, aí não é que Deus escolheu Paulo nem Jesus, mas ele já foi escolhido por ele ser fiel ao Evangelho, como ele era fiel, como o Senhor da lei, ele também foi fiel quando ele estudou o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e foi um apóstolo, e aí é o que Jesus quer, multiplicar do reino de Deus esses apóstolos. Então, Isso. E o próprio Paulo, ele já vem preparado de muitas reencarnações anteriores. E claro, ele vem preparado para aquela tarefa que ele tinha condição de subir lá no tabernáculo e falar. Os discípulos não tinham direito por causa da condição social. E Paulo era um privilegiado. mas Então, era ele um doutor da lei, né? toda a lei, ele tinha todo o privilégio, tinha direito, e ele vinha com a tarefa. Agora, ele precisava ainda de um pouquinho mais de lapidação. Por isso, o episódio Lapidação. de Damasco, a É, conversão, como a gente chama, para é ele isso. entender ainda um pouco do que ele tinha que fazer. Então, é Mas muito entender é isso, estudando, né? Então, quando a gente isso. estuda o Evangelho, a gente tem que aplicar. Agora, deixar de lado o aprendizado e atuar. E Então, essa é atuar. a proposta. Então, vou abrir espaço para alguém que queira também, como já o nosso irmão Egberto já levantou a mão. Então, fiquem à vontade para fazer seu questionamento ou suas observações a respeito do tema. Pode ficar à vontade, Egberto. Obrigado. Isabel, eu pergunto a você se essa parábola não leva assim alguns grupos religiosos
acreditar que isso é o único momento onde os espíritos estariam em algum lugar, guardadinhos, esperando, para ser avaliados e aí ter direitos conforme viveram as suas vidas. Essa parábola dá um pouco de visão a esses grupos religiosos, que é um momento e não que isso o tempo todo essa avaliação está sendo feita? Pois é, porque infelizmente eu costumo dizer sempre nós, porque a gente também entendia essa parábola de uma outra maneira. A doutrina que vem trazendo outros pontos para poder a gente começar a verificar os textos do Evangelho com outro olhar. Houve um momento em que a humanidade, olhando essa parábola, percebe que ali havia uns privilegiados. E aí corre-se o risco de alguns segmentos cristãos como privilegiados em favor de outros tantos, né? Então, uns são escolhidos, então achando que sou melhor do que o outro, porque eu sou dessa ou daquela denominação religiosa. E isso é um perigo, porque Jesus não criou religião nenhuma. Ele não cria religião nenhuma. A própria palavra cristianismo vem após tudo isso, junto com a própria Igreja Católica, né? Então, o que a gente pensa é que a única religião que Jesus cria é do amor incondicional. Então, que sejamos como Jesus e que vivenciemos o que ele prega, como os primeiros cristãos, aqueles que conviveram ali pertinho e já começavam a entender. Ele cita Paulo. Paulo teve muita dificuldade de entender o simples, o que talvez Pedro, Tiago, João já tinham entendido e já vivenciavam ali na casa do caminho. Paulo precisou de uma experiência mais forte. Então, que sejamos como Jesus e que não sejamos como as denominações externas que nós damos uns aos outros. Porque o verdadeiro cristão é aquele que vive como Jesus viveu. Interessante, boa essa sua explicação, Isabel. Interessante que me faz lembrar que essa parábola do chamado é a todos externamente, convidando todos. Mas os escolhidos não foi feito por Deus nem por Jesus, que seria, de certa forma, um privilégio a alguém ou algum sendo eleito, e Deus não age de privilégio que seria fora do seu contexto. Então, esses escolhidos, creio eu, quando Paulo se refere em Romano, esses escolhidos, ele afirma, né, que nós nos escolhemos interiormente, que daquilo, quando você falou na sua fala, que a gente tem que buscar em nós, na reforma íntima, a melhora para seguir ao Mestre. Porque não seguiria a Jesus, vamos dizer assim, didaticamente, para a gente compreender, com trapos. Tínhamos Sim. que ter roupa nupcial. Sim. A roupa nupcial era caráter, firmeza, propósito e, acima de tudo, a caridade, que é a única chave, o único lema do cristão. Então, esse se escolhia para acompanhar Jesus. Não era ele que convidava, a não ser os seus discípulos, né? Isso mesmo. Fidelis parece que levantou a mão, não foi? Já que eu não dou para perceber. Fidelis. Ok, boa noite, Isabel. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Isabel, assim, seu texto foi muito bom, belíssima palestra, belíssimo texto também, sempre falar na bondade de Jesus está entre nós. E o que eu vou te perguntar é o seguinte: porque Deus fez a justiça, mas não fez todos iguais, na sua opinião, entendeu? Com seus estudos, porque cada um tem uma reflexão sobre isso, né? Nós fomos criados todos iguais. O princípio, nós somos todos iguais. Eu costumo comparar com uma corrida
quando lá o princípio espiritual é igual para todos. Então, com as mesmas potencialidades, porque todos nós temos as mesmas potencialidades, não tem nada de diferente. Aí você pode perguntar, mas nós estamos diferentes. E a palavra certa é essa. Nós não somos, nós estamos. Estamos por conta de quê? Aí o Espiritismo me ajuda a compreender um pouco tudo isso. Foi o único lugar onde eu encontrei uma resposta coerente para as desigualdades que são apresentadas na humanidade. Então, nós fomos criados pela bondade divina, porque se fôssemos criados diferentes, Deus não seria bom, nem justo, nem misericordioso, não seria essa bondade infinita, como foi definido no Livro dos Espíritos, de uma maneira muito simples, mas muito profunda, o que é Deus, né? O princípio de todas as coisas, e os atributos de Deus, como tem lá, inúmeros atributos que nós damos a Deus. Nós é que estamos escrevendo ali, dentro da nossa limitação intelectual, que Deus é justo, que Deus é bom. Então, se a gente entende que Deus é bom, infinitamente bom e justo, nós não podemos dizer nunca que nós somos diferentes. Nós fomos criados iguais. E graças à bondade divina, ele nos dá também o livre-arbítrio, para que a gente possa escolher o caminho. Então, o ponto de saída da corrida, né, aquela largada, é igual para todos. O ponto de chegada também vai ser igual para todos. Ele aceita. Agora, como e quando cada um vai chegar, depende daí da trajetória que cada um vai fazer. Depende das escolhas que cada um vai ter. Depende do aprendizado. Então, hoje, estamos em níveis diferentes por conta disso. Mas ao espírito imortal foi garantido também a perfeição moral, quer dizer, perfeição relativa, porque perfeito só o Criador e nós atingiremos a perfeição relativa. Então, fomos criados simples e ignorantes, com as nossas experiências reencarnatórias, vamos ganhando, aprendendo e vamos vivenciando, acumulando e vamos avançando ou não. Se a gente não quiser avançar, a gente não avança, porque Deus não nos obriga, mas a gente foi garantido que nós não iríamos retroceder, somente avançar ou estagnar. Avançamos pouco, avançamos muito, depende da nossa vontade. Então, ao espírito imortal foi garantido também a perfeição relativa. Ok, Isabel, respondido, é isso mesmo. Muito bom, muito bem sua reflexão. Passo para Alberto aí, que ele está com a mão suspensa, e parabéns, viu? Parabéns pela sua resposta, pelo seu conhecimento, pela sua palestra. Ok. Boa noite a todos. Isabel, mais uma vez, estamos gratos pelas suas reflexões, né? Que nos traz, assim, oportunidade de pensar. Jesus, ele, em alguns momentos, ele conta histórias que muitas vezes confunde os intelectuais. E às vezes, ele sempre falou que ele falava coisas que era para dificultar os doutores, mas que as pessoas simples entenderiam. Essa parábola sempre me deixou assim, com a pulga atrás da orelha, porque a gente vê o quanto Deus ele insere as pessoas. A gente observa nessa parábola que quem é que está na festa, né? Os bons e os maus. Ora, como é que o reino dos céus é semelhante a uma festa onde aqueles que foram aceitos são bons e maus? E o que é escolhido para se retirar é justamente aquele que não comunga, né, com o objetivo central de estarmos ali, né, comparado a uma festa. Me tira essa dúvida, minha amiga, porque essa parábola ela confunde às vezes a gente, né?
Olha só, você disse que... Não, essa parte dos bons e dos maus, eu abri o texto aqui agora. Quando ele manda chamar todos, é que ele manda chamar os bons e os maus. E aí é que a sala das bodas se enche de todo mundo. E aí depois é que ele vai mesa por mesa e olha que vê que tem um que não está com a túnica nupcial. Por que ele coloca aqui? É para poder colocar essa pulga atrás da orelha de verdade. Porque, repare, no princípio tinha convidados. Não era para qualquer um. Quando a gente lê o texto direitinho, vai lá e convida aqueles. Aí a gente vai receber um convite para uma festa. Não é qualquer um que foi convidado. Já tinha aqueles que foram escolhidos. Só que esses que foram escolhidos não foram, não compareceram, não corresponderam ao convite. É a mesma coisa. Vamos imaginar o prefeito da cidade dá uma festa e a gente recebe o convite. Porque a gente não tem rei aqui, né? Vamos pensar no prefeito ou no governador. A gente recebe o convite e a gente não vai. Se a gente recebe um convite e o vizinho não recebe, então eu fui escolhida. O vizinho não foi. Então, quem é que recebeu esse convite? Os primeiros convidados não quis ir. Aí, a gente, quando analisa, aqueles que já tinham condições de ir, mas não quiseram, usaram o livre-arbítrio de não ir. Aí, depois, os outros, aí ele manda, aí ele fala no primeiro parágrafo, que chamou todo mundo, não quis ir, porque um foi fazer isso, outro foi fazer aquilo, então aqueles que foram escolhidos não quiseram ir, porque utilizaram o seu livre-arbítrio. Vamos imaginar uma festa do governador. Aí ele depois faz o seguinte, o rei se enche de cólera, ele ainda coloca assim no texto, e mandando contra eles o exército, vai lá e manda chamar, diz aos servos que já está feita a festa, está tudo pronto, e não vai ter desperdício da festa. Então vai lá e chama todos, nas encruzilhadas. Então você fica imaginando, vai pela rua, bate na porta de todo mundo e chama todo mundo que você encontrar pela frente. Estão escolhidos? Só estão sendo convidados. Quando ele diz que vai chamar todo mundo, ele não está chamando ali os escolhidos, ele está convidando. Aí é o momento que cada um vai se escolher. Porque se eu for convidada e eu não tenho a roupa para ir para a festa do governador, eu vou me preocupar, eu vou tentar me arrumar de um jeito que eu faça jus àquele convite. Não é assim que a gente faria? Eu fui convidada para uma festa black tie, eu não tenho roupa. Eu vou fazer o quê? Eu vou com qualquer roupa? Eu vou ter que alugar a roupa, eu vou ter que me virar nos 30, na nossa linguagem de hoje. Eu fui convidada, mas eu não era escolhida. Porque eu não era daquela elite. Os primeiros convidados, eles já tinham a veste, mas eles não quiseram. Que seriam ali o povo hebreu, aquele povo que já entendia Deus como único, já tinha um conhecimento trazido por Moisés, já tinha todo um preparo, estavam esperando o Messias. Eles não quiseram. Eles renegaram o próprio Jesus depois. Porque eles não admitiram Jesus como Messias, ainda estão esperando. Jesus, para o judeu, é mais um profeta. É mais um profeta. Eles consideram Jesus como profeta. Eles não entenderam ainda. Quer dizer, eles tinham a veste, mas ainda não entenderam a confusão. Aí eu vou ser escolhida para uma festa black tie sem roupa. Eu vou pegar a minha melhor roupa, que não é ainda a apropriada, e vou para a festa. Quando chego lá, você expulsa, porque eu não tenho a dignidade de estar na festa black tie. É mais ou menos assim. Então, quando chama todos, os bons e os maus, é nesse momento, é para encher. Todos são convidados. Então, não vai fazer distinção.
Porque, de repente, aquele que é mau se regenera. De repente, eu que não tinha a roupa adequada, consigo a roupa adequada e vou. E ele não vai perceber que eu não tinha a roupa antes, porque eu já consegui, já me adequei à festa, já estou de acordo com a festa, já me regenerei, já me adaptei, já estou de acordo. Então, não é que há essa distinção de Deus. Ele aguarda que todo mundo esteja pronto. O banquete está servido. Ele espera que todo mundo se prepare. É mais ou menos assim. Eu não sei se me fiz entender. A pulga ainda está na orelha, mas sair, já está querendo sair. Mas grato, minha amiga. Obrigado. Mas é bom que essa pulga fique te incomodando. Aí você vai... também entendo. Eu gostei da explicação, maravilhosa, porque a gente também tem que aprender a se escolher. Sim. Mas, aproveitando a pergunta de Egberto, né, que ele falou que o reino do céu, na nossa visão espírita, né, que os próprios espíritos dizem que, né, no plano espiritual, os espíritos se reúnem em grupos ou famílias. Sim. E são, né, vamos dizer assim, são grupos que se reúnem por afinidades ou famílias espirituais por se amarem e estarem trabalhando juntas. Eu vejo essa festa muito como essa mensagem que os espíritos trazem e que a doutrina prega, né? Então, qual seria aquele que seria excluído, né? Porque eu me considero uma pessoa boa e má. Eu não sou perfeito, eu não sou uma pessoa boa. Então, eu estou nessa festa como... Todo mundo está do mesmo jeito aqui. É. Então, se eu estou para o plano espiritual agora, que eu posso ficar recolhido por minha família ou recolhido por um grupo que eu sou afim. Aí... Essa é a ideia. Aí você já está levando essa interpretação para um outro plano. Um outro nível. Nível que o Espiritismo me traz. Sim. Eu estou contextualizando para a nossa era do espírito. Né? Você está falando da vida espiritual que eu vou ter depois dessa encarnação. Se eu estarei ou não dentro de um lugar adequado. A gente vai estar de acordo com o que a gente já consegue fazer. Com certeza. Então, eu estou recolhido por um grupo afim, eu sou imperfeito, porque eu tenho momentos bons e momentos maus, sim, mas sou aceito. Eu só vou ser excluído se eu não tiver imbuído dos interesses do grupo. Eu sou excluído. Essa é uma ideia que eu trago assim, porque essa parábola até hoje eu tenho ainda um pouquinho atrás da orelha, porque a gente tem que contextualizar. Mas agora maravilhoso. É interessante. É interessante o que você traz, porque todo mundo fica com essa preocupação. Você traz, cada um tem sua afinidade, e obviamente os afins vão se juntar sempre. E a gente vê isso também na nossa vida diária. A gente anda com quem a gente gosta, com quem a gente simpatiza. Nós atraímos os espíritos desencarnados por sintonia, por vibração. Nós vibramos em uma faixa e ali tem aqueles que vibram junto conosco. Obviamente, ao desencarnar, nós iremos para esse grupo onde vibram todos no mesmo nível, no mesma sintonia. Com relação a ser imperfeito, todos nós ainda somos perfectíveis, né? Imperfeito, porque a gente usa essa palavra, mas dentro do conceito de Deus, Deus não cria imperfeição. É porque a gente também pensa assim. Eu não sou imperfeita, eu sou perfectível. É diferente, porque se eu digo que eu sou imperfeita, eu tenho imperfeição. Eu não tenho imperfeição. Eu tenho dificuldade de ser perfeita. Eu vou me modelar para ser perfeita em várias etapas de reencarnação, porque na criação divina não tem imperfeição. Então, eu tenho ainda as minhas dificuldades morais, as minhas imperfeições morais,
mas eu vou conseguir trabalhá-las, porque eu tenho o quê? Eu tenho virtudes que estão adormecidas, que estão latentes, porque quando Deus cria com potencialidade. Eu tenho essa potencialidade em mim, algumas desenvolvidas, outras adormecidas. O que eu tenho, essa busca da perfeição é justamente fazer com que essas potencialidades elas acordem, despertem, para que eu possa ser o mais que possível perfeita, entre aspas, porque perfeito só Deus, mas é dentro da perfeição relativa. Então, eu entendo quando você fala, eu não vou participar desse banquete logo, então eu estou longe de ser digna, digna, porque eu ainda estou com tanta dificuldade, ainda tenho tantas reparações para fazer. Obviamente que as reencarnações são por conta disso. E justamente esse processo reencarnatório é que vai favorecer que a gente vá se arrumando. Então, esse banquete absoluto está muito longe. Esse banquete perfeito está muito longe. Mas o banquete relativo está muito próximo. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. E agora você esclareceu bem, né? O banquete absoluto é muito distante da gente ainda. Agora, o que a gente vê também, pessoal, é o que as parábolas de Jesus proporcionam a gente. Né? Sim. Aquela questão de raciocinar, de pensar e trazer um entendimento. Isso é que é cada um dando, né, um toquezinho para ver o que faz dali. E eu acho que muita gente vai interpretá-la, né, segundo a sua forma também de ver, de perceber. Isso que é maravilhoso, isso que é bom. Né? E a gente não pode pensar somente numa perfeição absoluta, esperar que ela caia do céu e se achar já escolhido e de um dia para uma noite, só porque a gente diz Senhor, Senhor. Né? Essa parábola, Alberto, se você parar e refletir esta noite, você já faz parte dessa parábola, por quê? Porque essa parábola, ela convida ao crente, ao cristão, ele compartilhar o evangelho. E você faz isso toda terça-feira através da sala Francisco Cândido Xavier. Então, é essa a visão que essa parábola nos traz, entendeu? Porque se você tiver, qualquer um de nós, no mundo espiritual, com grupos, o grupo, como nós estamos aqui, vai nos auxiliar a repensar a nossa intimidade, porque o convite é externo, mas a escolha é interna. Então, se você estiver no grupo espiritual com os afetos ou desafetos, não vai lhe ajudar em muita coisa se você não introduzir uma transformação que é essa no seu coração. É você mudar. Aqui o grupo pode lhe estimular a uma mudança, porque, como Isabel falou, você tem potencial, como todos nós carregamos, de virtude. Então, essas virtudes são internas, mas a gente externa, a gente vê coisas que a gente não deveria fazer e começa fazendo. Mas se a gente parar e refletir internamente, a gente vai abolindo aqueles defeitos que nós carregamos ou gostamos de estar fazendo pela influência do ambiente ou das pessoas. Então, essa é a parábola para que você, eu, qualquer um daqui presente, faça uma reflexão interna. Veja seu coração e veja o que é que você precisa adotar a partir de agora, como o próprio Paulo fez. Então, ele, quando ele aceitou a Jesus, ele perdeu tudo, deixou tudo de lado, todas as honras, e ele preferiu ser um cristão realmente. Então é isso. Disse, fique à vontade para expressar sua opinião, que já estamos quase encerrando. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Caminhada. Então, eu estava escutando Isabel e também falar que os judeus não acreditam em Jesus. Eu conheço vários e trabalho com alguns e eles falam que Jesus, eles acreditam em Deus, em judeus,
em judeu não, mas isso não é só um comentário. A minha pergunta é a seguinte, Isabel. Eu estou aprendendo no Espiritismo, que eu sou iniciante, que nós não regredimos. E que o nosso mentor, ele não é muito mais inteligente do que nós. Ele realmente está ali, né? Que a gente não vai ter um mentor lá super avançado e nós que estamos aqui na Terra. Mas a minha pergunta é a seguinte. O mentor, que ele não é tão mais inteligente do que nós, ele pode, no dia a dia, ele também dar pensamentos para nós e dar tudo errado? Mentor, eu não estou falando obsessor, eu estou falando mentor. O mentor. Você está falando do seu espírito protetor, aquele que é designado. Aquele lá, porque assim, eu estou aprendendo que ele não é tão assim, que nós, como assim, estou falando no meu caso, eu não sei, eu não sou tão evoluído. Então, eu tenho um mentor ali, um pouquinho evoluído mais do que eu, mas não é aquele bam, bam, bam. Aí, assim, a gente tem sempre uns BO para resolver questões, né? Ele pode, assim, ele nos transferir pensamentos que nós fazemos e dá tudo errado, mesmo ele querendo ajudar? Olha, dentro do que a gente entende, aqueles que querem nos ajudar, eles nos ajudam se a gente se ajudar. Então, não depende dele, do desencarnado, depende da gente. Quando você fala dar tudo errado, fica muito vago, porque o que dá tudo errado hoje pode ser um grande acerto para amanhã. De repente, nosso ponto de vista dentro de uma situação pode estar muito limitado, e o que a gente está vendo e o que a gente está achando errado pode ser um grande aprendizado ou uma necessidade que a gente precise vencer para que a gente avance. Então, essa questão de dar tudo errado, aí teríamos que ter uma análise mais detalhada da situação. Mas se ele está para nos ajudar, ele vai fazer com que a gente prossiga no caminho do bem, do acerto, e não dentro de um caminho que nos desvirtue. Realmente, os que nos acompanham são um pouco melhores do que nós ou similares, né? Os espíritos que estão no nosso campo de vibração estão de acordo com a nossa vibração. Então, somos nós que atraímos a nossa sintonia. Por isso que a gente precisa melhorar a nossa sintonia para que a gente melhore a nossa companhia espiritual também. É isso aí. E a gente melhorando, assim, os nossos pensamentos, atos, o espírito, ele vai evoluindo ou trocamos de espírito? Ou é outro espírito que depois é o nosso... O nosso chamado espírito protetor, ele é ele mesmo para uma reencarnação ou várias, segundo o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Ele nos acompanha. Aquele espírito protetor, ele é designado para nos acompanhar, porque ele já nos conhece. É o que chama de anjo de guarda, em algumas denominações, né? Ele já está conosco, nos ajudando, nos auxiliando e nos intuindo positivamente. Ele quer o nosso sucesso. Mas não temos somente ele, temos outros que nos acompanham, que também querem o nosso sucesso. Você falou, geralmente a gente lamentou quando existe espírito de uma envergadura maior e que vai trabalhar junto ao médium, coisa e tal. Mas eu entendo como espírito protetor. Ok. Alguém gostaria de fazer mais alguma observação, alguma pergunta? Não creio. Nós estamos chegando, temos 7 minutos. Vai. Pois não, Fidelis, fique à vontade. Isabel, eu tenho uma pergunta aqui que ele resume mais ou menos esse texto, assim, uma boa reflexão. Ela pergunta aqui, pela internet que eu pesquisei, né? O que significa o veste nupcial em Mateus 22? Aí ele responde, a conclusão do Evangelho é o seguinte, todos somos chamados à felicidade eterna.
mas poucos são escolhidos para tomar parte do banquete. Os convidados precisam revestir-se com a veste nupcial, ou seja, está explicando a veste nupcial, porque há muita gente que não estudou o evangelho pensa que nupcial, né? Nupcial é o sexo, né? Aí ele explica, ou seja, precisa progredir no amor para se manterem em amizade com o rei. Quem é o rei? O próprio Deus, né? Você fazendo as coisas boas, você amar o próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, eu acredito que você está fazendo o que está dizendo essa pergunta e essa resposta, né? Mas obrigado por você ter existido e por sua palestra hoje. Parabéns. Eu que agradeço. Mais alguém, gente? Acho que não tem mãozinha nenhuma levantada mais, né? Então nós vamos agradecer a Isabel por mais uma vez aqui conosco, né? Que volte, que Alberto lhe agende mais vezes para trazer essas reflexões. Será muito bem-vinda aqui na nossa sala. Então, como não temos mais ninguém para fazer perguntas, gostaria de solicitar, Isabel, a caridade da sua prece final, por gentileza. Jesus querido, muito obrigada por todas as oportunidades de aprender, de caminhar, de avançar. Que possamos todos nós aprender sempre com o teu evangelho, com tuas lições, e que além de aprender, possamos colocar em prática cada ensinamento. Que tenhamos sempre boa vontade para com o próximo, que sejamos sempre pessoas acolhedoras, amorosas, e que façamos investimento no perdão, para que o avanço seja verdadeiro, com o coração puro, com generosidade. Obrigada, Jesus, por todas as oportunidades reencarnatórias, por cada pessoa com quem convivemos, principalmente aquelas pessoas mais difíceis, porque elas vão nos ensinar como devemos tecer cada fio da nossa veste nupcial, para que tenhamos a dignidade de participar do banquete celestial. Ser conosco, Jesus, com cada pessoa aqui presente. Dai-nos a todos uma boa noite e ser também com todos os nossos familiares. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Muita paz. Boa noite. Meu irmão Antônio. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, gente? Obrigada. Boa noite a todos. Que tenham uma Eu tô noite sentindo com sua saúde, falta. na paz do Cristo, iluminada e abençoada. Boa noite. Obrigada. Linda, meu irmão. Valeu, Vamos valeu. estar juntos, em Tchau. nome de Jesus. Tchau. Muita paz aí. A paz para vocês também. Ok, Alberto, missão cumprida. Jesus te abençoe, Agenor. A nós tudo. Boa noite a Boa todos. noite. Tchau. Até o próximo encontro. Até.